Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais um dia para a gente falar sobre a nossa série que são os DSS Online, onde hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante aí, que é sobre o Maio Amarelo, que é juntando e salvando vidas. O mês de maio hoje é um mês totalmente dedicado para que ele possa ser as prevenções no trânsito, né, do acidente de trânsito. E aí eu vou trazer algumas estatísticas aqui para vocês sobre os dados de acidentes de trânsito hoje no Brasil, no mundo, e a gente vai observar o quanto que hoje a prevenção, o cuidado no trânsito é extremamente importante para que a gente possa evitar muitos acidentes hoje. E aí, falando aqui especificamente de acidente de trabalho, o pessoal hoje que trabalha com motoristas, que trabalha com condução de veículos, o Maio Amarelo ele é muito importante, né, para que a gente possa, no exercício do nosso trabalho, também a gente ter cuidados no trânsito, cuidados também para a nossa saúde. E lógico, né, como a gente já comentou em outros DSS, né, existe também o acidente de trajeto, que às vezes quando você está usando o seu veículo para poder se deslocar até o seu trabalho, né, ou sair do seu trabalho até a sua residência. Então, também serve para todo esse tipo de público, para todas as pessoas. Então, o mês de maio é o mês de maio amarelo, já ele traz todo esse processo de conscientização para o trânsito. Então, por isso que a gente tem essa sempre fase, né, que juntos salvamos vidas. E como é que hoje a gente vai trabalhar todo o Maio Amarelo, né? O Maio Amarelo ele é uma campanha anual, né, que tem esse objetivo, que é conscientizar as pessoas em relação à saúde e segurança no trânsito. E é uma questão muito relevante, pois os acidentes de trânsito são uma das principais causas de acidentes de morte no Brasil. Então, hoje, os óbitos, ou seja, no ambiente de trabalho, ou seja, fora do ambiente de trabalho, o acidente de trânsito ele é uma das principais causas. Por que isso? Porque hoje tem um dado que hoje mostra que a cada 15 minutos uma pessoa ela é morta através de um acidente, através de um acidente de trânsito. Então, olha, imagina essa informação e o quanto que isso é muito relevante hoje para, para os cuidados que nós temos que ter no trânsito. Então, esses acidentes, na sua maioria das vezes, eles podem e devem ser evitados. Então, esse mês de maio, que é o Maio Amarelo, ele traz muito essa luz desse tipo de conscientização, desse tipo que é possível sim evitar um acidente de trânsito. E essa campanha, ela foi uma campanha criada no mundo todo, ou seja, não é somente no Brasil, é um movimento internacional, o mundo todo ele se mobiliza para isso, né? Existem dados hoje da OMS que no ano de 2009, cerca de 1,3 milhões de pessoas foram vítimas fatais de trânsito, ou seja, pessoas que ali no trânsito não voltaram para sua casa ou deixaram seus entes queridos. E estima-se que em 2030 esse número ele chegue até 2,4 milhões de pessoas. Olha a quantidade de pessoas hoje que morrem através de acidentes de trânsito por ano, né, às vezes por um simples descuido, por um simples imprudência, né? Então a gente já vai, daqui a pouco lá na frente, a gente vai falar um pouco quais são as principais causas hoje que pode levar a esse tipo de acidente. E o Maio Amarelo, ele foi pensado principalmente para se refletir sobre essas discussões, sobre esses acidentes e levar sempre essa reflexão, né, que medidas elas precisam ser tomadas para que a gente possa evitar que milhares de pessoas que venham a óbito através de acidentes de trânsito por ano. Então, o Maio Amarelo ele foi pensado muito para isso, para a gente trazer esse tipo de conscientização que sim, os acidentes de trânsito eles acontecem e a gente precisa evitá-los, né, para que essas pessoas a gente não
não venham sofrer os acidentes, que elas não venham via óbito. Então, o Maio Amarelo foi pensado para todos os processos de conscientização. Nos últimos 4 anos, houve adesão de 27 países. Então, os 27 países hoje, eles já estão assinados pelo o pacto, né, pelo movimento do Maio Amarelo, com o apoio de aproximadamente 1.425 empresas. E essa campanha é de servir de alerta para toda a sociedade, né? Praticamente 3.500 pessoas morrem de acidente por dia, vítimas de sinistro de trânsito. Então, é como se fosse 3.500 pessoas que não voltassem para os seus lares e por causa de um acidente. Então, mais uma vez, isso não serve somente para quem é para segurança do trabalho ou referente a isso. Não, o acidente de trânsito ele pode acontecer no nosso dia a dia, um acidente de trajeto. Então, a prevenção e o cuidado ele é muito importante. E aí tem uma frase no amarelo que é o respeito, responsabilidade. Pratique no trânsito. Então, quando você tem respeito com o próximo, quando você tem respeito com as outras pessoas, o trânsito ele fica mais seguro para todo mundo. Então, primeira frase hoje que a gente precisa saber quando tem o trânsito é respeito e responsabilidade com o próximo. E o trânsito brasileiro, né? O trânsito brasileiro, ele hoje ele tem aproximadamente 45 mil mortes anuais e cerca de 50 bilhões de custos econômicos. Olha que dado interessante. Às vezes a gente só enxerga o lado do acidente como o lado do prejuízo ou material, do veículo, até pessoal da pessoa, mas ele tem no custo econômico total cerca de 50 bilhões, ou seja, é um recurso que você poderia estar utilizando para os outros serviços, para as outras coisas. Infelizmente, a gente tem que destinar para esse tipo de acidente, né? Então, em 2017, eles representam a principal causa de morte entre crianças de 5 e 14 anos no Brasil. Olha que alarmante, né? Esse dado é um dado que reflete, deixa muito reflexivo, né? Quem é pai de crianças, de jovens, falam que hoje a maior causa de acidente de trânsito hoje é entre as pessoas entre 5 e 14 anos, a principal causa é o acidente de trânsito. Então, muito cuidado, vamos usar aí as cadeirinhas nos veículos, quem for cadeirinha, vamos utilizar aí os assentos elevados, o cinto de segurança, às vezes sabe que é desconfortável para a criança, mas a gente sempre trazer esse processo de educação para os nossos filhos, para os nossos jovens, para que eles possam também estar mais seguros no trânsito, não somente quem está no banco da frente, né? O banco de trás também precisa. Então, trazer esse processo de educação. E aí a legislação brasileira está cada vez mais rigorosa, principalmente com o homicídio culposo, né? Que é o homicídio culposo de trânsito, onde você não tem a intenção de matar, né? Através de um acidente. E alguns especialistas eles acabam defendendo que a educação ela precisa estar presente nas escolas brasileiras, ou seja, na grade curricular brasileira. Algo que também eu acredito que seja muito importante quando a gente trabalha com educação de trânsito, desde a base, desde com as crianças, com os jovens, os adolescentes, a gente vai criar essa cultura de responsabilidade e respeito. E aí, com certeza, um trânsito mais seguro para nossas cidades. E hoje, os acidentes de trânsito podem ser feitos em três fatores. O primeiro fator pode ser o fator humano, certo? Então, o fator humano é principalmente excesso de velocidade, beber a dirigir, combinação celular e direção. Gente, celular hoje é um dos grandes vilões do trânsito, ele tira a nossa atenção, né? Não usar setas, né, quando a gente vai fazer a manobra. Então, essa trabalhar com todo o veículo, ou seja, dar as instruções todas certas, isso influencia também no trânsito seguro. Não guardar a distância do veículo que vai à frente, então aquelas colisões aí de como veículos, às vezes as pessoas não obedecem a distância mínima, e isso
tende a causar acidente. Existe um fator veicular. Então, o fator veicular geralmente são quando a gente deixa de fazer a manutenção regular do veículo, freio, farol, pneu, lâmpadas, luzes, para-brisa, limpador, a correia dentada, quando a gente não faz esse tipo de manutenção, às vezes o veículo ele pode dar algum problema, principalmente às vezes ali na hora quando mais precisar ali, do movimento brusco, do movimento ali que você precise para poder causar, ter uma segurança maior. E também os fatores que são as vias, né? Estado de conservação, sinalização, falta de acostamento, falta de passarela, tudo isso causa também, pode agravar o número de acidentes de trânsito hoje na nossa cidade. Então, esses três fatores são os principais fatores hoje que causam os acidentes de trânsito. Então, vamos tentar eliminar principalmente o fator humano, o fator veicular, que é o que fica sobre a gestão do condutor, e cobrar aí das nossas autoridades, do nosso governo, né, as boas conservações das vias, para que também seja um espaço, né, de trânsito seguro, bem sinalizado, e aí que as pessoas também elas possam fazer as suas conduções de seus veículos em segurança. E qual é hoje as dicas hoje para a gente ter uma vida de trânsito bem mais segura, né? Um deles é esteja em boas condições para dirigir. Então, existe até um levantamento que fala que 94 dos acidentes de trânsito ocorrem por falha humana, ou seja, o ser humano é o maior causador hoje de acidente, né? Então, se a gente ter nossos cuidados, cuidados humanos ao dirigir, a gente já consegue evitar praticamente 94% dos acidentes. Respeite o limite de velocidade, né? Se existe o limite de velocidade daquela via, é porque ele precisa ser seguido, né? Então, sempre respeite. Ele foi feito um estudo para que aquela via obedeça aquele limite. Então, vamos tentar sempre se comprometer ao trafegar naquelas vias dentro do limite de velocidade. Evite o uso de celulares, som alto, televisão, tablet. Isso também é muito importante, né? Porque hoje uma das maiores causas de acidente é a utilização do celular quando você está dirigindo, quando você, mas é só uma mensagem, eu vou atender aqui uma ligação rápida, eu vou, então assim, o celular e direção ele não combinam, né? Então evitem, não, tô dirigindo, deixa uma mensagem antes de dirigir, e a gente começar a dirigir, e aí encoste o carro se precisar responder uma mensagem urgente. Então, mas não responda ou não utilize o celular dirigindo. Redobre a atenção com crianças no veículo, então transportar a criança é uma responsabilidade, tem que ter segurança, tem que ter muito cuidado, porque elas também, além de ficarem quietas, às vezes não gostar do cinto, é, elas também têm toda uma série de seguranças, questão de cadeirinhas com peso, altura máxima, então redobre toda essa situação, redobre toda essa atenção com as crianças, porque elas também elas precisam ter essa segurança adequada para dentro dos veículos, né? Não somente com o carro, mas com as motos, todos os veículos, e manter uma distância segura dos carros, né? Existe uma distância mínima, né? Que é o tempo de reação, né? O tempo que você tem a reagir, por exemplo, caso há uma freada brusca, algo desse sentido. Então, mantenha essa distância mínima, esse espaço mínimo, né? Pelo menos a gente fala que é um espaço de pelo menos 4 veículos até o próximo veículo da frente. Então, sempre obedeça essa distância para que a gente possa ter também evitar essas colisões entre carros, entre motos e uma série de outros acidentes que venham causar algum acidente de trânsito. Gente, é isso. O Maio Amarelo, se conscientizem, faça esse trabalho da conscientização, ele é muito importante. Trabalhe a educação com seus filhos, com os jovens, com os adolescentes, que também precisam fazem parte do trânsito e tenham uma vida segura no trânsito.
Isso é muito importante, muita responsabilidade e respeito com o próximo. Com certeza nós teremos um trânsito seguro para todos nós, desde o pedestre, desde o ciclista, desde o condutor de veículos, desde de qualquer pessoa que faz parte do trânsito hoje. Tá bom? Pessoal, obrigado por mais um DSS. Até a próxima.